Boa noite. É com alegria que mais uma vez começamos mais uma live da Escola Bíblica Dominical. Como você sabe, essa live é gravada na quarta-feira à noite, então boa noite para todos que estão aqui comigo nesta live ao vivo e queremos dar um bom dia para você que está entrando no domingo de manhã para assistir a nossa Escola Bíblica Dominical e você que vai participar em qualquer outro momento, seja muito bem-vindo. Estamos satisfeitos que você tenha escolhido determinar um tempo seu para investir em sua vida e estudar um pouco da palavra de Deus conosco. Isso é uma grande bênção e nós ficamos muito felizes quando você faz isto. Deus tem nos abençoado, tem colocado esta oportunidade de estarmos colocando esta matéria na, na live e com alegria temos crescido na multiplicação de pessoas que têm participado na nossa escola bíblica dominical. Então, Deus te abençoe grandemente. Essa é sempre a nossa oração sobre sua vida, sobre a vida da sua família, sobre o seu ministério. Não sabemos quais são as pessoas que estão participando, mas muito obrigado por sua escolha e por seu investimento na sua vida. Que Deus te abençoe. Hoje nós estamos na terceira lição quando nós estamos estudando na revista da Escola Bíblica Dominical sobre a igreja. E nós vamos estudar nesta noite sobre a história da igreja. Mas antes de eu entrar na história da igreja, eu queria a sua participação. E dessa vez vai ser de surpresa mesmo para as pessoas, porque eu queria dizer em que a igreja tem entrado na sua vida e tem lhe abençoado. De que maneira a igreja tem te abençoado? Essa é a pergunta que eu queria fazer a você. Então, abra seu microfone, liga a sua câmera, se você está com a câmera fechada, e compartilhe conosco em que a igreja tem te abençoado. Vou ser o primeiro. Bom, a igreja faz parte da história da minha vida. Toda a história da minha vida. Porque eu conheci a Cristo por causa da igreja. Eu conheci a Cristo em casa. Mas, por conta da igreja fazer parte da história da minha família desde o meu bisavô, então isso foi sendo passado de geração em geração. Eu conheci muitas das histórias bíblicas na escola bíblica dominical, no ministério infantil, da igreja que fiz parte quando era criança, e assim foi. E também, da mesma forma, formei a minha família na Igreja de Cristo, e hoje minha dedicação integral é à igreja através do ministério pastoral. Então, fez muita diferença. Aliás, eu diria, uma diferença eterna na minha vida e na vida da minha família. Obrigado, pastor Cristiano. Abra o seu microfone e fale. Eu tenho muito para agradecer à Igreja de Cristo pelo que aconteceu comigo desde pequena e com a minha família, com a família que eu formei. E uma das coisas maravilhosas da igreja é a comunhão entre os irmãos. Isso foi muito benéfico para a minha vida, inclusive para o meu crescimento social, de convívio. Isso aconteceu na maioria das vezes dentro da igreja. Então, eu agradeço muito a Deus por ter me colocado na igreja e foi dessa maneira que eu entreguei minha vida para Jesus, na convivência com a igreja. Obrigado, irmã Emilce. Só peço uma coisa para você fazer para mim. Tira o microfone e fica sem o microfone, porque está falhando o seu microfone, tá bom? Mas deu para entender. Pois não, irmã, pode falar? Eu perdi, sumiu.
Não tem problema, Nedina, pode falar. Eu não consigo agora encontrar o... Não tem problema, pode dar o seu testemunho, não tem problema não, pode ficar sem a câmera. Mas o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo sim, pode falar. Então tá bom. Como a irmã Emilce acabou de dizer, a igreja tem sido bênção, bênção, porque desde pequenininha também eu fui criada, né, conhecendo a palavra de Deus. Os meus pais sempre eles tiveram esse cuidado de ir à igreja e levar os seus filhos, eu era uma delas. E uma coisa que eu não sei ficar sem ir aí. Domingo à noite eu não pude ir porque estava muito frio, estava tão intenso que eu não pude chegar a estar com os irmãos. Mas eu sinto falta quando isso me acontece, certo? Porque é ali que eu sinto o calor, né, o amor, sinto a inspiração dos cânticos. Outra coisa importante, as mensagens que vêm sempre, né, vêm direto às nossas necessidades. E o relacionamento é bom demais, né? Estamos com o povo de Deus. É bênção. Isso que eu tenho de falar. Amém. Muito obrigado, irmã. Mais alguém? Ok, vamos dar sequência então. Muito bem. O que eu queria trabalhar com vocês é que hoje nós vamos estudar um pouco sobre a história e vocês acabaram de contar para nós um pouco da sua história. E hoje nós estamos trabalhando agora sobre a história da igreja, entendendo esta situação. Mas você vai ver que os textos estão tratando de pessoas. Mas eu quero que você entenda é que igreja a gente não entende esta a situação de paredes, de pessoas que têm para tocar todos os tipos de instrumentos, pessoas para estarem lecionando na escola bíblica dominical, pessoas que vão estar nas diversos departamentos da igreja. Não tinha nada disso. Igreja era um grupo de pessoas que se reuniam para adorar a Deus. Isso é muito importante você ter em mente. Não havia estrutura nenhuma. A grande maioria das vezes eles se reuniam em casas. E agora está esse texto que nós vamos estudar, que está em Atos, no capítulo 28, vai falar muito sobre pessoa. E essa pessoa que deu origem à igreja e foi quem levou a palavra de Deus aos gentios. Então é muito importante você ter isso na sua mente e no seu coração. Mas vamos tentar entender esse texto áureo da nossa lição. Alguém leia para mim Atos 28, de 30 a 31. 30 e 31. Diz assim: portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Eu falei 30 e 31, você leu acho que o 29. E é verdade. Eu comecei do 29, Sem Continuando, problema. perdão. Pregava o reino, eu li do 28 ao 30. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Tá, nós vamos falar assim, o que tem a ver a igreja com Paulo ter alugado uma casa por 2 anos? Que importância tem isso? Aí nós vemos a mão de Deus para o início da história da igreja. Eu queria que você entendesse o seguinte: Paulo foi para Roma preso. Só que lá chegando em Roma, ele recebeu autorização de poder alugar uma casa
e um soldado iria acompanhar a ele para que ele não fugisse dessa casa. Então, às suas custas, ele ia ficar detido dentro de uma casa que ele alugou. Só que nesta casa que ele alugou, não havia regras. E ele então podia receber as pessoas que iam vê-lo, e não só isto, ele podia também falar livremente da palavra de Deus a essas pessoas. E é por isso que nós vemos que Paulo fala a respeito de Jesus abertamente e sem nenhum tipo de impedimento. Sabe qual foi a extensão desta bênção do início da história da igreja? Toda a guarda pretoriana que fazia segurança das autoridades, não só das principais áreas que haviam soldados, era a guarda pretoriana. E essa guarda pretoriana praticamente foi toda evangelizada por Paulo. Então, isto é a bênção daquilo que Deus fez através da vida de Paulo e está nos trazendo hoje para termos essa compreensão. Os objetivos gerais da nossa lição é este: compreender a importância de estudar a história da igreja, sua influência no modo e na vida e na própria vida. Então, é muito importante a gente saber como a igreja, logo no seu nascedouro, influenciou vidas. E nós vimos aí 3 testemunhos de como isso aconteceu. O pastor Cristiano falando desde a infância dele, a irmã Emílio desde a infância dele, e a irmã Enedina desde a infância dela. Eu também, desde a minha infância. Eu não conheço outra situação de escola no nascedouro para conhecer Jesus Cristo, a não ser a escola bíblica dominical. Então, se você quisesse, eu fui do chão de fábrica da igreja. Lá do berçário, engatinhando, eu já ouvia as coisas sobre a vida com Deus. E fui crescendo, e fui aprendendo, e fui memorizando da palavra de Deus, que foi fazendo diferença na minha maneira de viver, na minha maneira de brincar, na minha maneira de desenvolver a minha própria natureza e forjar também o meu caráter. Eu tive muitos amigos que não prestaram na vida, mas eu, por ter a palavra de Deus, pude entender que estar com Deus e viver na presença de Cristo é a melhor coisa que alguém pode fazer na sua vida. E poder usar o meu tempo, o meu ministério, para poder falar de Jesus é a coisa que me traz maior felicidade. Mas também queremos que você possa compreender a importância histórica da viagem missionária. O evangelho não ficou só em Jerusalém. Através da expansão da palavra de Deus, através das viagens, foi alcançando outros lugares, para que essas pessoas também conhecessem a palavra de Deus. E estas viagens missionárias se tornaram organizações missionárias que hoje estão espalhadas em todo o planeta Terra, levando a palavra de Deus como um grande desafio. Mesmo em países onde não permite, existe lá missionários falando da palavra de Deus. E isto é bênção. Eles estão falando da palavra de Deus em risco da sua própria vida, em de serem mortos ou extraditados e nunca mais poder entrar no campo que eles passaram a aprender a amar e compartilhar do amor de Deus. Mas os objetivos específicos, um deles é a descrever a contribuição que a viagem missionária de Paulo trouxe às igrejas de hoje. Bom, se Paulo não tivesse feito viagens missionárias, e se por causa da dispersão dos judeus não tivesse ocorrido, provavelmente o evangelho estaria só em Jerusalém. E se Jesus não tivesse dado a grande comissão, nós não estaríamos falando. Por isso que quando a palavra de Deus diz pregue
ele está dizendo, é uma ordem minha para você. Testemunhe do seu modo de vida. Testemunhe daquilo que Cristo fez no seu viver. Testemunhe da bênção que é ter Jesus na sua vida. Então, se você entender isto, vai poder realmente crescer no conhecimento da palavra de Deus. É interessante que a gente estuda tantas coisas e pesquisa tantas coisas, que eu quero fazer um desafio a você. Pegue um livro para falar da origem da igreja, ou faça uma pesquisa na internet para descobrir como esta igreja cristã chegou até os dias de hoje. Você vai ter muito material para poder enriquecer o seu conhecimento. Muito bem, vamos entrar na lição. A igreja experimenta, na sua história, um cuidado divino. Leiam para mim, um dos alunos, no capítulo 28 de Atos, versículos de 11 a 15. Atos 28, de 11 a 15. Abra o seu microfone. Se está com a câmera desligada, liga a sua câmera e leia. (11 a 15). Passado 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha o emblema dos deuses gêmeos Castor e Pólux. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles, e depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e a 3 Vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Imagina, Paulo se sente encorajado por tudo aquilo que Deus fez nesta viagem. Esse navio afundou. E as ondas, quando ele encalhou, rebentou todo o barco. E os soldados que estavam nesse barco disseram, vamos matar todos os prisioneiros. Paulo correu risco. E quando então o comandante disse, não vamos matar, vamos deixar que todos nadem para a praia e lá nós vamos mantê-los presos. Mas aí eles chegam na praia e começam a receber toda uma assistência, todo um cuidado, todo um amparo, alimentação. Estava uma noite chuvosa, as pessoas acendem fogo para que eles possam se aquecer e secar as suas roupas que estavam encharcadas. Então é muito importante a gente ter em mente, saber que o cuidado de Deus cerca-nos de todas as maneiras. E Paulo, sendo um prisioneiro, vai influenciar todos estes que estavam no barco para que não morressem afogados e para que todos chegassem salvos ali na praia. A palavra de Deus diz em Atos, no capítulo 27, versículo 42 a 44, o seguinte: os soldados resolveram matar os presos e impedir que alguns deles fugissem, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou que os que sabiam nadar se lançassem primeiro ao mar em direção à terra, e os outros teriam que se salvar em tábuas ou em pedaços do navio, e dessa forma todos chegaram salvos à terra. Então nós vemos como Deus não só protegeu a Paulo, mas como também protegeu a vida de todos aqueles que estavam com Paulo. Mas em Atos, no capítulo 28, começando no versículo 3 a 5, vai dizer assim: Paulo juntou um monte de gravetos, e quando colocava no fogo,
Uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. E Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Então, além de não morrer no naufrágio, é picado por uma serpente, que Deus já havia feito uma promessa antes, e a promessa que Deus havia feito aos seus servos é que, mesmo que fossem picados por cobra venenosa, não faria dano nenhum a eles. Então, nós vemos o cuidado predito e o cuidado que aconteceu, e agora Paulo usufrui dessa proteção e da bênção de Deus para poder cumprir a história daquilo que Jesus havia falado com ele quando encontrou com ele no caminho que vai a Damasco. Ele diz: ele há de padecer, mas por causa dele, muitas outras pessoas vão conhecer sobre a minha palavra. E esta é a verdade. Paulo vai ser separado para poder anunciar a reis, anunciar às autoridades sobre os feitos de Jesus. E assim a palavra de Deus foi difundida, foi ampliada a proclamação da palavra de Deus a todas as cortes por causa de Paulo. A palavra de Deus continua a nos ensinar hoje, dizendo o seguinte: a igreja experimenta na sua história a liberdade apesar das cadeias e prisões. Então, nós já lemos isso daqui, que Paulo vai experimentar em Atos, no capítulo 28, versículos, só que nós vamos ampliar essa leitura. Vai do versículo 28, no capítulo 28, do versículo 16 até o versículo 20. Atos 28, de 16 a 20. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com estas algemas. É muito importante a gente entender que Paulo dá satisfação a esse grupo que está em Roma para que verdadeiramente eles pudessem ter a compreensão de que a situação dele não era por uma vivência errônea ou errada. Ele estava ali preso porque estava proclamando a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz: bem-aventurado quando vocês forem presos, martirizados por causa do meu nome. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa, ou grande o vosso galardão. Então é muito importante você ter em mente que Paulo, estando preso, ele não agia como se estivesse preso, porque dentro da vida de Paulo, ele seguia literalmente o que estava escrito
no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 36. João 8, 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. O que é essa liberdade para você? E aí eu queria a sua participação. Você é livre do quê? Sendo uma pessoa salva por Jesus Cristo. Que liberdade é essa que Paulo está dizendo? Abra o seu microfone e compartilhe conosco. Bom, primeira coisa é que eu sou livre da escravidão do pecado. Hoje eu posso escolher não pecar. Hoje eu conheço outro caminho. Então, hoje eu tenho a direção do Espírito Santo e posso tomar outro caminho. Além disso, eu também sou livre da morte. Poxa, pastor, mas você vai morrer. Se Jesus não voltar, sim, vou morrer. Mas a morte não me prende. Logo, eu também sou livre do temor da morte, porque eu sei que ao morrer eu estarei com Cristo. E em Cristo nós ressuscitaremos. Então, hoje não tenho medo da morte, a morte não é algo que me prende. Então, essas são duas coisas que eu gosto de destacar. Sou livre do pecado, sou livre da condenação do pecado, sou livre da morte. Mais alguém? Muito bem, uma coisa que eu quero que você entenda é que além dessa situação que o pastor fala, que sou livre do pecado e sou livre da morte eterna, nós temos que entender que eu tenho o esclarecimento de Deus e da sua palavra para escolher o que é correto. E é isso que Paulo está dizendo para nós. Portanto, se o Filho libertar, se a palavra de Deus, que está em Cristo Jesus, fizer morada em sua vida, você terá a bênção de ter a orientação sempre para viver nos melhores caminhos. O salmista vai dizer no Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Foi isso que o pastor Cristiano disse. Eu, quando tenho a palavra de Deus dentro de mim, o Espírito Santo está me alertando: olha, esse caminho te leva à morte, esse caminho te leva ao pecado. E aí, esse esclarecimento da palavra de Deus que já está dentro de mim vai produzir o efeito. E aí eu tomo a melhor decisão. E a melhor decisão sempre é caminhar com Jesus. Se eu escolho o pecado, eu escolho não ter Jesus. Eu não escolho sentir a direção de Jesus. Eu assumo as consequências do pecado que vou praticar. Mas, pastor, a gente não vive pecando? Vive. E qual é a diferença? Será mais um pecado. Só que o pecado, na nossa vida, tem condições diferentes. E essas condições diferentes e consequências diferentes virão sobre nós. Tem pessoas que vivem uma vida como ébrio. Isso vai trabalhar na vida dele e vai acabar detonando os seus órgãos internos e ele vai acabar tendo uma cirrose. E essa cirrose não é porque ele aceitou Jesus Cristo que vai desaparecer. Ele vai ser um salvo por Jesus Cristo, mas com uma doença que veio em consequência à sua vida antes de Cristo. Se ele pega AIDS, ele vai viver com Cristo com AIDS. Então nós temos que entender que as doenças e os problemas que nós estamos vivendo na nossa vida pregressa a Cristo, eles geram situações que são desfavoráveis.
e essas situações desfavoráveis, poderá ter um milagre de Deus e resolver todo esse problema e não ter mais efeito nenhum? Poderá. Deus tem todo o poder. Mas o natural é que as consequências, por isso que Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Tomar a sua cruz é todas as limitações. A irmã Nedina disse para a gente que domingo ela não pode vir à igreja. Sabe por que a irmã Nedina não pode vir à igreja? Porque estava muito frio. E como ela está pesando hoje perto de 130 quilos, então é difícil se locomover com esses 130 quilos da irmã Nedina, né? Praticamente quando a gente vê ela chegando na igreja, a gente vê a roupa que ela está usando, porque ela é bem magrinha e o frio faz uma diferença na irmã Nedina. E aí, então, com a idade que ela já tem, com certeza a irmã Nedina, a irmã foi muito sábia em não enfrentar o frio, pegando assim uma enfermidade. Então, parabéns por sua decisão, porque não é o ir ou não ir na igreja que vai nos levar ao céu, é ter ou não ter a salvação. Participar dos cultos é fantástico, é maravilhoso, mas estar com Jesus é muito melhor. Então, muito importante isto. E aí, o texto vem trazendo a nós que Paulo pede para explicar estas coisas a eles, para que eles tenham esta compreensão. Mas aí, o que vai acontecer com estes que estão ouvindo a explicação de Paulo? Disseram assim: olha, vamos fazer o seguinte, nós não recebemos nenhuma acusação sobre você. E porque nós não recebemos nenhuma acusação sobre você, não temos nenhum problema. Mas vamos deixar para falar isto numa outra hora. E Paulo combina com eles para anunciar a palavra de Deus. E eu queria que vocês pudessem ver que aquelas pessoas que estavam tão ávidas a ouvir Paulo não eram pessoas que estavam querendo ser transformados pela palavra que Paulo ia trazer. O que eu quero dizer para você? Não é você que salva ninguém. Você não tem esse poder. Não é através da sua pregação, não é através da sua oratória, não é através de algo que você possa fazer que as pessoas serão salvas. As pessoas só serão salvas por conhecerem a Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. E isto é uma ação direta do próprio Deus através do Espírito Santo. Nós só somos o instrumento que coloca a palavra de Deus ao alcance dessas pessoas. Vamos ver o que está no capítulo 28, versículos 23 a 25. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhe testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Então Paulo foi tão direto com a palavra de Deus a estas pessoas, que essas pessoas não estavam dispostas a ter uma mudança de vida. E isso que eu queria trabalhar com você. O nosso encontro com o Senhor gera mudança de vida, gera mudança de atitude, gera mudança de sentimento
e de comportamento. Gera uma nova vida. Nós não somos mais guiados por nossa consciência. Nós agora somos iluminados pelo Espírito Santo e guiados pelo Espírito na palavra de Deus, que vai nos convencendo do que fazer e de como fazer. Então, muitas vezes nós temos que mudar até algumas atitudes que nós costumeiramente acabamos cometendo quando nós somos abençoados com alguma coisa. Nós não estávamos esperando essa bênção e nós falamos, ó, que coincidência. Não é coincidência. Quem tem Jesus tem a providência de Jesus. Mas eu nem pedi. Quem disse que você precisa pedir? Deus sabe o que você vai necessitar à frente. E Deus vai à frente produzindo para você aquilo que você vai precisar. Então é muito importante nós termos em mente que além de termos o Espírito Santo nos guiando, também temos as providências do Senhor que vão à frente. Mas eu escuto assim, algumas pessoas então falando, se Deus já sabe o que eu preciso, então nem vou pedir. É interessante que ele diz para nós, você não tem pedido nada. Peça e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Mas pastor, pensa um pouquinho comigo. Eu tenho toda a fartura de comida na minha casa. Por que eu vou pedir sobre o pão nosso de cada dia? Eu não preciso do pão nosso de cada dia porque eu tenho a comida para um mês. Eu tenho a comida para mais de 40 dias, 50, 100 dias. Posso te dizer uma coisa? Toda esta comida que você tem, você pode fazer uma coisa com ela. O que é que eu posso fazer? Você pode vir à Igreja Batista Vila Matilde e lá tem uma cesta do amor. Porque tem pessoas que não têm comida nem de um dia, tem pessoas que não têm comida nenhuma. E essa comida que está aí para 100 dias e para mais tempo à frente, vai poder abençoar essas pessoas. Meus filhos e minha esposa sempre falavam quando eu ia no mercado. Eu era o caça-promoção. Se estava com uma promoção, eu não trazia uma, eu trazia 10. E aí a dona Emilce tinha que ter uma estratégia para poder colocar esses 10 itens dentro dos armários. Certa vez meu filho até compartilhou aí conosco que um dia eu comprei, não sei, que parecia uma coisa que era uma ração, que ficou em casa até que jogaram fora, né? Eu comprei um Paz e Amor. 2 anos. 2 Steak de anos. peixe. Steak de peixe. Olha, super saudável. E meu filho, que tinha muitas outras comidas, não quis comer nenhum steak de peixe. Entendeu? Era só botar pimenta, entendeu? Mais ketchup, mais mostarda, mais molho inglês, que dava para comer perfeitamente sem nenhum problema. Entendeu? Só poderia ter um problema no estômago de tanto tempero que você colocou para não sentir o steak de peixe. Mas o steak de peixe não seria problema. Mas o que eu quero, fora da brincadeira, é entender que você é mordomo e não dono. Você administra as coisas que Deus colocou nas suas mãos. Então pergunte para Deus o que eu tenho para fazer com isto. Certa vez uma pessoa chegou e disse, pastor, eu tenho tantos sapatos que se eu fosse sempre centopeia, dava para dar 3 sapatos para cada pé. E eu disse assim, e o que você vai fazer com todos esses sapatos? Eu não posso ver uma loja de sapatos que eu vou lá e compro um que eu não tenho. E como que você lembra de todos os sapatos que você já tem?
Ela disse, na verdade eu tenho alguns repetidos, né? Eu falei, então pega e doa esses sapatos. E aí você faz o seguinte, eu quero reduzir pela metade, doa. E depois que você doou a metade dos seus sapatos, faz o seguinte, eu só compro um sapato quando eu der o outro. Pronto, você vai manter pela metade o número de sapatos seus. Hoje eu estava lá e comprei uma espátula da cozinha e eu disse para ela, tá bom, vai entrar essa, mas essa você vai dar fora, a outra vai dar fora. Não é para ficar com as duas, porque senão daqui a pouco não tem onde guardar as louças que a gente compra, né? E guardar os utensílios de cozinha. Então a regra é essa: entra um, sai outro, para dar para alguma coisa ou doar para alguma coisa. Sempre é feito essas doações. Então o que eu quero te dizer é que a palavra de Deus precisa chegar aos nossos corações, porque somos dispenseiros, escuta muito bem isso, da multiforme graça de Deus. Significa que através da minha vida, eu vou abençoar as pessoas que estão à minha volta da maneira como elas precisam ser abençoadas. Porque Deus me agraciou com a sua presença e com a sua provisão em minha vida, para que eu use da melhor forma para poder abençoar todas as pessoas que estão à minha volta. E é isso que a igreja precisa estar fazendo para cumprir o seu papel na história, ter a percepção da missão dela. E se ela tiver a percepção que ela existe para fazer a diferença, ela tem que agir dessa forma. Você tem que fazer uma pergunta para você mesmo. E a pergunta é essa: se eu deixar de existir, eu vou fazer diferença na vida de quem? Ouvi de uma senhora, estava na academia, e aí, na academia não, desculpa, na fisioterapia. E aí duas mulheres começaram a conversar e uma disse, e você, como é que está? Bem casada? Não, não, sou viúva. Eu também sou viúva. E aí ela disse, é recente? Infelizmente é. O traste levou muito tempo para morrer. E eu falei assim, meu Deus, eu não gostaria que a Emilce falasse de mim, o traste levou muito tempo para morrer. Se tiver a possibilidade de vir e puxar o pé dela, eu vou vir e puxar o pé dela, se ela me chamar de traste. Entendeu? Mas o que eu quero que você entenda é que a gente tem que fazer diferença abençoando a vida das pessoas. Hoje a Emília estava com o rosto muito fechado e eu perguntei, tá com algum problema? Tem alguma coisa? Não, 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 não. Aí então eu falei, já sei o que eu vou fazer para mudar essa feição dela. Me diz que me ama sorrindo. Aí ela abriu um sorriso e disse, eu te amo. Eu falei, muito melhor, você poderia estar falando isso o dia todo. Ó como você fica bonita sorrindo. E essa é uma verdade. Você tem que estar trabalhando com as pessoas e estar motivando elas a viver algo que faça diferença na vida delas, mas que faça diferença também na sua vida. E se você tiver isso em mente, então a bênção de Deus vai estar sobre nós. Mas eu queria dizer que para que a palavra de Deus possa ser compartilhada a outros, lembre-se do que Jesus vai dizer através de Pedro. E ele escreve isso na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, verso 15. Ele diz: antes santifique a Cristo como Senhor no coração. Presta muita atenção nisso.
Se eu vou falar de Cristo a alguma pessoa, primeiro, Cristo tem que estar santificado na minha vida. Mas aí ele continua: e estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, o que o Senhor está nos dando oportunidade, isso, gente, é como levantar a bola, é só chutar. Por que você é assim? Pronto, eu estou com o caminho aberto para falar de Cristo. Por que você é tão feliz? Estou com o caminho aberto para falar de Cristo. Por que você age diferente das outras pessoas? Estou com o caminho aberto para falar de Cristo. Por que você é tão especial assim? Estou com o caminho aberto para falar de Cristo. Gente, as pessoas levantam as oportunidades para a gente falar, e muitas vezes a gente. É modéstia, é os seus olhos. Que seus olhos? Deus está dando a oportunidade para você agora falar abertamente da palavra dele a outras pessoas. E essas pessoas vão aceitar ou não vão aceitar. O importante é que você falou. E quando você fala, sabe o que acontece? Essa pessoa nunca vai poder dizer para Deus: nunca me falaram de Cristo. Porque você falou. E Deus nunca vai cobrar de você. Mas há uma outra possibilidade. Quando você fala, a pessoa pode receber a Jesus Cristo como Salvador. E se ela receber a Jesus Cristo como Salvador, vai ser o dia mais feliz da sua vida. Muito feliz. Então é muito importante que você tenha isto em mente. Quando você vê alguém aceitando a Jesus Cristo, não só você fica feliz, mas você sabe que através da sua ação, você provocou uma festa no céu. A palavra de Deus diz que toda pessoa que aceita Jesus Cristo como Salvador é uma festa no céu. Então, imagine você ter este privilégio de anunciar essa palavra de Deus e as pessoas terem esse encontro com Jesus Cristo. Fui pregar nesse domingo passado em uma igreja. O meu pastor me cedeu o privilégio, é uma igreja batista Nova Aliança, e aí eu fui pregar lá, uma igreja que eu não conhecia, e antes de eu pregar, várias pessoas se aproximaram de mim. E várias pessoas disseram: fala para o seu pai como nós somos agradecidos por ele ter sido instrumento nas mãos de Deus. E uma delas tem 75 anos. E eu aceitei a Jesus Cristo na minha meninice. E até hoje sirvo ao Senhor com alegria. Mas não só eu, a minha irmã também aceitou Jesus Cristo através do seu pai. Minha família toda foi salva através do ministério do seu pai. Manda o meu abração. E aí então nós trouxemos um lanche que ela fez lá na igreja e dissemos: pai, olha, essa é a irmã tal, da família tal. Ele disse: me lembro deles, né? Me lembro deles. E eles mandaram um abração para o senhor. E esse lanche é dela, então agora o senhor pode comer um lanche que ela preparou com carinho e o senhor então vai poder saber que isso é resultado do senhor ter falado de Cristo à vida da família dela há muitos anos atrás. Então é isso que eu quero que você entenda. Você só precisa estar pedindo: Senhor, dá-me a oportunidade de falar do teu amor a outras pessoas. E Deus vai dar essa oportunidade. E você vai se alegrar com a oportunidade que Deus tem dado. Mas a igreja tem uma história com as Sagradas Escrituras. É impossível a igreja fazer a sua história desvinculada da palavra de Deus. É impossível você fazer a sua história da sua vida com Deus desvinculando da palavra de Deus.
Porque só o fato de falar da palavra de Deus é o que Paulo disse: cri, por isso falei. Eu falo do que eu tenho certeza, eu falo do que eu experimentei. Eu quero te dizer o seguinte. Oxe, tá difícil. Dá para enxergar aí? Delta Larousse é uma enciclopédia. Sabe com quantos anos eu vendi ela? 14 anos. São 185 milhões de verbetes. Nenhuma enciclopédia tem tantos verbetes quanto ela. Sobre todos os assuntos que você pensar, ela trata. E ela não trata com uma notinha, ela trata com informações precisas. Mas se você quer aprofundar, ela também te dá a oportunidade de você aprofundar o conhecimento específico de qualquer área que estiver nos 185 milhões de verbetes. Você manda a pesquisa e ela vai procurar da maneira mais profunda o ensinamento e vai enviar para você um estudo específico. Você terá mais 100 oportunidades de 100 assuntos diferentes. Era assim que eu falava e era assim que eu vendia a enciclopédia Delta Larousse com 14 anos. E vendi várias. Então, o que eu quero te dizer é que eu não li os 185 mil verbetes. 185. Agora eu não sei se são. Eu acho que 185 mil verbetes. Eu não li eles todos. Mas eu posso te dizer da minha vida com Jesus que eu o conheço de uma forma espetacular. Ele é o meu Deus, ele anda comigo, ele fala comigo, ele me socorre, ele me sustenta, ele me ampara. Por isso eu posso dizer, porque tenho experimentado há 55 anos que melhor amigo não há. E se você entender esta bênção da palavra de Deus e compreender sobre o que a palavra de Deus diz, tudo que está na palavra de Deus não cai por terra. É garantia de Deus. Há uma caixinha de promessa. Se você ler uma promessa e estiver vivendo como aquele personagem bíblico viveu, essa promessa se cumpre na sua vida. O grande problema é que a gente pega a promessa e fica pedindo. E aí não resolve nada. Porque você não está vivendo com as condições que ele viveu para receber também essa bênção de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Mas lembre-se, Deus sabe o que você precisa. E antes até mesmo que você peça, Deus vai lhe abençoar e vai atender. Então, lembre-se desta situação. E aí, em Atos, no capítulo 28, começando no versículo 26, veja, vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível. Eu quero que você entenda que não é só o ouvir da palavra de Deus, é o ouvir da palavra de Deus querendo que ela se torne a solução para a sua vida. Porque eles estavam ouvindo, e o texto continua a dizer,
de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Mas, se assim não fosse, poderiam ver com os ouvidos e entender com o coração e se converter, e eu iria curá-los. Essa é a versão não NVI que está na, na, na leitura do esboço, mas na RCA. A promessa de Deus é que Ele iria nos curar se nós entregássemos a nossa vida. Portanto, eu quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles ouvirão. Você que está tendo a bênção agora, você perdeu essa bênção. Então, antes que endureça o seu coração, tenha esse encontro com Jesus. E isto será abençoador para a sua vida. Eu quero te dizer que a igreja existe para que você aprenda a servir a Deus, servindo o seu próximo. Amando a Deus como amando o seu próximo. Hoje, no estudo à tarde, com a irmã Neiliane, nós falamos sobre esse amor. E eu disse para ela que você tem que aprender a amar as pessoas com o amor de Deus. Não amar as pessoas com o meu amor interesseiro, egoísta. É amar as pessoas com o amor de Deus. Porque amando as pessoas com o amor de Deus, nós amamos como Jesus amou. Descubra na palavra de Deus como Jesus amou. Mas sabe o que Jesus demonstrou em todo o seu amor? Que Ele ama você a ponto de dar a sua vida para o seu resgate. Dar a sua vida para que você pudesse ir para o céu. Então lembre-se de que a palavra de Deus vai nortear tudo aquilo que você precisa ter como entendimento para compreender aquilo que Jesus espera que você faça. E a última parte do nosso estudo sobre a história da igreja é entender que essa história da pregação do reino de Deus tem um elemento fundamental na vida de todos nós. Por isso que em Atos, capítulo 28, verso 28, portanto, quero que saiba que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, como eu acabei de falar, e eles ouvirão. Depois que Paulo diz isso, os judeus se retiram, porque eles não queriam dar o braço a torcer e dizer, nós também precisamos de Cristo. Se eles falassem isto, a palavra de Deus iria lhes garantir também a vida eterna. Paulo vai permanecer lá pregando por 2 anos, para que eles pudessem ter a bênção de ter um encontro com Jesus. Quando nós vemos no versículo 31, e pregava o reino de Deus, e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, e sem nenhum constrangimento. Isto que nós temos na nossa pátria. Nós podemos anunciar a tempo e fora de tempo, podemos usar os meios que estão à nossa disposição. Estamos usando agora uma live para que esta mensagem possa ir muito mais longe. E o que eu quero te dizer é que ela irá cada vez mais longe se você tomar uma decisão. Eu vou compartilhar na minha rede esse estudo.
E se você tomar essa decisão, e se você começar a usar, e outros amigos seus usarem para compartilhar nas suas redes, não haverá limite para onde a palavra de Deus possa chegar. É até capaz de chegar num idioma que ninguém sabe falar português, e eles, com um tradutor, conseguem traduzir para o idioma deles e ouvir a palavra que eu estou pregando em português, eles vão ouvir na língua deles. Até isso hoje existe. Então, entenda que você só precisa difundir a palavra de Deus. Eu espero que essa história da igreja, que começou com a marca de tanto sofrimento como na vida de Paulo, muitos sofreram para que essa palavra, as Sagradas Escrituras, chegasse até você. E hoje você tem o privilégio de abrir ela, de estudá-la e de fazer com que ela frutifique em sua vida. Nada te impede. E à medida que você abrir a Bíblia, peça ao Espírito Santo, me dê o entendimento. E a promessa de Deus é que esse entendimento virá até você. Amém? Amém. Obrigado pela aula, pastor Salovim. Muito bom ter os nossos alunos aqui conosco hoje na quarta-feira e muito bom ter você já neste domingo assistindo ou em qualquer outro dia, horário da semana. Não esqueça, se você ainda não é inscrito no canal da igreja, se inscreva aqui embaixo no canal, ative os sininhos das notificações, deixe seu like, sua curtida, quer fazer algum comentário, quer tirar alguma dúvida, coloque nos comentários aqui abaixo desse vídeo. Deus te abençoe, grande abraço. Boa noite a todos, obrigado, pastor Salovim.